Oi, continuando, medidas de centralidade, mediana e moda. Na aula anterior, a gente viu a média aritmética e média ponderada. Na aula de hoje, vamos dar continuidade com mediana e moda. Antes de ir para a definição de mediana, coloquei aqui um caso para vocês. Um exemplo para vocês de que quando só uma das medidas de centralidade não nos diz muita coisa sobre a amostra, certo? Aí o exemplo é o seguinte: no escritório trabalham 5 pessoas e o salário médio entre eles é 2.000. O salário médio desses 5 salários é 2.460. O que esse 2.460 nos diz, como a gente viu no ano passado? É como se todos os 5 funcionários tivessem esse salário aí. Quando você enxerga a média, 2.460. Só que analisando os salários, veja que os salários, você tem um funcionário que ganha apenas 450, enquanto que o maior salário é 6.280. Então, observe que só com a média, você não tem uma noção desses dados. Daí a necessidade de calcular mais um tipo de medida. E essa medida é a mediana, certo? Então, como é que eu vou calcular essa mediana? Mediana é o termo central. Se eu tenho uma quantidade ímpar de termos, de valores. Observe que o nosso total de termos nesse caso são 5. Então, minha mediana é 520, certo? E observação importante: toda vez que vocês forem calcular a mediana, os termos têm que estar organizados em rol. O que é isso organizado em rol? Tem que estar organizado ou em ordem crescente ou em ordem decrescente. Observe que nesse caso os termos estão em ordem crescente. Então, de cara, a mediana é 520. Antes de 520 eu tenho 2 termos e depois de 520 eu tenho 2 termos, certo? Então, observa que com a mediana eu já tenho uma noção diferente sobre esses valores. Então, eu sei que há 2 valores menores do que 520 e há 2 valores maiores do que 520. Observe que com a média, certo? Eu tenho apenas o valor 2.460, ok? Então, a média aritmética a gente já representou na aula passada por ME, mediana vamos representar por ME. Definição. Essa definição não precisa ficar admirado, ela é simples. Vamos definir ela com palavras. O que significa esse primeiro caso de quando for ímpar? Toda vez que você tiver uma quantidade ímpar e um total grande de termos, então o que você vai fazer? Soma mais um e divide por 2. Como assim? Eu tenho 151 termos. Como é que calcula a mediana de 151 termos? Você pega 151, soma mais um, dá 152, e divide 152 por 2 para você ver onde é que está o termo que você quer, certo? O termo central. 152 dividido por 2, 52 dividido por 2 dá 26. 26 mais 50, 76. Então, o termo que você quer, a mediana é o termo de número 76. E se for par? Como é que calcula o for par? Se for par, você vai tirar uma média. Existem 2 termos centrais, se for par. Então, vai ser a média desses 2 termos centrais. Se for um número grande, como é que você faz se for um número grande? Quero a mediana de 2.000 termos. A mediana de 2.000 termos, você vai dividir 2.000 por 2. 2.000 dividido por 2 vai ser 1.000. Então, o termo que você quer vai ser o que está na posição 1.000 mais o que está na posição 1.001, somados e divididos por 2, ok? E nunca esquecer, esse é o ponto principal de todos, os números têm que estar sempre em rol. Ou ordem crescente ou ordem decrescente. Aí eu coloquei um exemplo aqui do Enem de 2010. O primeiro quadro aqui refere-se aos gols marcados e o segundo, a quantidade de partidas.
que significa? Em 5 partidas teve 0 gols, em 3 partidas teve 1 gol, em 4 partidas teve 2 gols e assim sucessivamente. Para que você entenda o que está nessa tabela, eu coloquei organizados aqui. Então, a sequência de 0 gols, sequência de 1, de 2, de 3, de 4 e 7, que só foi 1. Em uma partida teve 7 gols. Quero achar a mediana. Então, primeira coisa que vocês vão saber é se os termos estão organizados em ordem crescente ou decrescente. Sim, está em ordem crescente. Segunda coisa, quantos termos eu tenho? Soma o total de partidas. O total de partidas são 20. Então, 20 é um número par. Como é que eu procedo para calcular a mediana de 20 termos? A mediana de 20 termos, que é par, vou dividir por 2. 20 dividido por 2 é 10. Então, vai ser o 10º mais o 11º termo. Conta aqui os 10 termos. Você vai ter que... Vamos fazer aqui na tabela. Como é que vai ficar aqui na tabela? 5 e 3, 8. Não tenho ainda o 10º termo. 8 pega 2 desse 4, vai dar 10. O 10º termo são 2 gols. Mas eu não quero só o 10º, quero o 11º. Então, o 11º ainda vão ser 2 gols. Por quê? Porque 5 e 3, 8. 8 mais 4 vai dar 12. Então, o 10º e o 11º estão dentro de 2 gols. Estão dentro desses 3 primeiros. Então, o que ocorre? 2 mais 2 dividido por 2, é claro que a mediana vai ser igual a 2. Ok? A moda é o termo que mais se repete. Simples e fácil desse jeito, certo? Eu não coloquei aqui, mas pode ser que você tenha uma sequência sem nenhuma moda, nenhum termo se repetindo. Quando isso ocorrer, você diz que o termo é amodal. E se mais de um termo se repetir a mesma quantidade de vezes, você pode ter uma sequência bimodal, trimodal e assim sucessivamente, certo? Se só um termo se repetiu mais vezes, então ele tem apenas uma moda, que nesse caso é o 5, certo? Na moda, eu preciso organizar os termos? Não, você não precisa fazer nada, tipo a mediana, certo? Exemplo 2. A tabela abaixo mostra a idade dos alunos na escola A. Determine a moda da amostra formada pelas idades dos alunos dessa escola. Idade em anos. Você tem 4 alunos com 10 anos, 15 alunos com 11 anos, 10 alunos com 12 anos e 1 aluno com 13 anos. Você quer calcular a moda, apenas a moda. Aí ficou fácil. Onde é que eu tenho o maior número de alunos? 15. Você tem 15 alunos com 11 anos, então a moda aliás, você tem 15 alunos com 11 anos, então a moda é 11 anos. Por quê? Porque é a maior quantidade de alunos. A atividade proposta para a segunda atividade avaliativa, vocês vão me entregar no dia 21. Essas questões não são difíceis, dá para fazer agora durante a aula. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. E observação, na próxima quarta-feira tem um teste para vocês, revisando tudo que a gente já estudou. Tchau, até a próxima. Beijo.